Você diz, abre aspas, Deus precisará destruir os céus e a terra porque ambos estão contaminados por causa de Satanás e do pecado. Uma breve ilustração, ela refuta esta falsa analogia. Você é dono de uma casa e aluga para um inquilino. Ele é mentiroso, desleixado e simplesmente estraga seu imóvel a ponto de você não suportar mais ele. Você dedicou bom tempo fazendo o alicerce, escolhendo a cerâmica, colocando o jardim e pintando a casa. Mas seu inquilino simplesmente a deixou em péssimo estado. O que você faria depois de expulsar o inquilino de sua residência? Opção A. Contrataria pessoas para reformar sua casa e deixar ela bonita novamente? Ou opção B. Destruiria a casa inteira e faria tudinho de novo só porque o inquilino não cuidou bem dela? A aplicação é bem simples. Deus é o dono da casa. Os humanos maus e Satanás são os que, conforme a própria Bíblia diz, os que arruinam a terra. Por meio de Jesus e dos escolhidos para a vida no céu, Deus irá reformar ou cumprir com sua palavra, em ter a terra em um paraíso com pessoas perfeitas. Esse era o objetivo dele quando disse a Adão e Eva em Gênesis 1:28, para eles terem filhos, encher a terra e tornarem-se muitos. E nós sabemos que, de acordo com Isaías 55:11, a palavra de Deus, ela não volta a ele sem nenhum resultado. Então, se Deus ele disse que esta terra vai se tornar cheia de pessoas perfeitas e um paraíso, ela vai se cumprir. O milênio ele servirá então para transformar a terra novamente num paraíso. O próprio livro de Apocalipse 5, 9 e 10 diz que Cristo e os escolhidos reinarão sobre a terra. Quanto à sua afirmação de que Satanás já tinha sido expulso do céu na época de Jó, é pura falta de análise contextual. A expulsão de Satanás no céu só acontece em Apocalipse 12, 7 a 12. E sabemos que, de acordo com Apocalipse 1:1, as coisas mencionadas nesse livro eram para o tempo do fim, ou seja, os nossos dias. Assim, você tenta inferir que Deus precisa destruir tudo, quando na verdade todos os exemplos mencionados por mim e repetidos por você, a saber no caso de Noé e Sodoma e Gomorra, mostram que Deus destruiu as pessoas e não o planeta e o céu. Então, isso mostra que pessoas justas continuaram vivendo nesta terra. Referente a toda a escatologia que o Senhor mencionou, do Armagedon até o final do milênio, eu não discordo em nada. Porém, qual é a lógica de Jesus governar 1000 anos nesta terra, levar as pessoas à perfeição, ressuscitar os mortos, transformar a terra em um paraíso e depois destruir tudo? Não é o próprio livro de Salmos 104:5 que diz que Deus criou a terra para que nunca seja destruída? E agora? O próprio livro de Salmos 78:69, também parafraseando, nos mostra que a terra que Deus fundou para sempre. E é engraçado que você também diz, Deus não morre, Jesus é Deus. Aí em outra parte, alguns segundos à frente do seu vídeo, você fala que Jesus desceu ao céu e você diz, Jesus já havia morrido, por isso resgatou eles e os levou ao terceiro céu. Pergunto agora para os ouvintes que acompanham esse debate, como acreditar nisso se ele se contradiz? Novamente, aqui eu friso que seria impossível os servos do passado irem para o céu, pois Jesus não mentiu. Ele deixou claro a Nicodemos o requisito para ir ao céu: nascer da água e do Espírito. Você diz, Jesus é Deus, mas também diz, agora que Jesus morreu na cruz do Calvário, todos têm o direito de salvação. Assim fica difícil. Quanto à sua resposta à minha pergunta, será que Enoque foi para o céu? Ai. Vamos harmonizar as coisas com outros livros da Bíblia, por favor? O que diz mesmo Hebreus 11, versículo 13, ao falar que, junto com Enoque, todos os mencionados ali morreram com fé, embora não recebessem as coisas prometidas? E agora, junta isso com João 3,5. Enoque foi batizado em água e Espírito Santo? Lembra lá do que Jesus disse? Ninguém pode entrar no reino de Deus. Ah, mas tem Elias. Elias foi arrebatado. Ele não foi para o céu? Bom, como é bom a gente estudar todo o contexto, todo o texto, todos os livros da Bíblia, a fim de não cometer erros de interpretação na Bíblia Sagrada.
Uma rápida análise na cronologia bíblica desmistifica esta lenda de que Elias ele foi arrebatado para o céu. É só você ler 2 Reis 3:1. Ali mostra que Elias foi arrebatado durante o reinado de, preste bem atenção, Josafá, e durante o reinado de Acabe. Se você pegar os subtópicos da sua Bíblia Almeida, verá que este rei procurava por um profeta, mas que durante esse período Elias já havia sido arrebatado, e Eliseu começou a ser profeta. Mas agora vem o checkmate da questão. Sendo Elias arrebatado quando Josafá ainda reinava e bem de vida, como poderia Elias do céu escrever uma carta, e repare bem, ao rei Jeorão, agora em Judá, após a morte de Josafá seu pai? Será que Elias mandou uma carta tipo Chico Xavier, criptografada? Sim, 2 Reis 8:16, debaixo do subtópico da Almeida, o reinado de Jeorão, nos mostra um pouco sobre o reinado deste rei, que é filho de Josafá, e que começou a reinar quando seus pais ainda estavam em Judá. Aí vem a mágica. Olha só o que diz 2 Reis 8:20. Nos seus dias se rebelaram os edomitas contra mando de Judá e puseram sobre si um rei. E é engraçado que 2 Reis 8:20 são as mesmas palavras de 2 Crônicas 21:8. Assim nós temos que Josafá em vida consultou Eliseu, provando que Elias já havia sido arrebatado, 2 Reis 3:11. A carta é redigida por Elias, repare bem, ao filho de Josafá, Jeorão, após a morte de seu pai. 2 Crônicas 21:8 e versículo 11. E no versículo 12, nós temos a prova final. Então lhe veio um escrito da parte de Elias, o profeta. Caro ouvintes, esse arrebatamento de Elias, ele é muito parecido com o arrebatamento de Filipe, lá em Atos 8, 39 e 40. Elias, assim como Filipe, foi apenas transportado de um lugar para o outro. Nós não anulamos a salvação, como você também disse no seu vídeo. Pelo jeito, você nem estudou nossas crenças a fundo a fim de averiguar de fato o que nós ensinamos. O fato de Jesus morrer em nosso favor nos dá a esperança de ter vida eterna novamente. Porém, esta vida eterna é aqui na terra, nesta mesma terra, para a grande maioria dos servos de Deus. Jesus comprou com seu sangue um pequeno grupo de servos para reinar com ele no céu também, pois nunca foi do objetivo de Deus levar pessoas para o céu. Existe um objetivo dessas pessoas irem para o céu, e não todos irem para o céu. Existe um argumento que eu gosto de usar. Ele se chama o argumento matemático. Imagine que o pecado ele seja uma doença. Essa doença é a única causa da morte. Em algum momento no passado, essa doença ela não existia. Sendo assim, ninguém era pecador e ninguém morria. Mas o pecado surgiu e atingiu toda a humanidade. A humanidade, por ter agora esta doença, passa a morrer. Todos os filhos da humanidade ao nascerem herdam de seus pais essa doença chamada pecado. E por isso, todos morrem. Porém, um bom médico descobre como curar a humanidade e consegue erradicar a doença chamada pecado, por tirar essa doença do mundo. O que acontece no mundo quando o pecado sai dele? Pense. Qual opção você escolheria? Sem pecado, o mundo fica livre da morte, logo, vida eterna na terra para as pessoas. Ou segundo, a terra não possui mais pecado, ela será destruída e todo mundo vai para o céu. Meus 3 textos em forma de premissa são esses. Deus criou o homem no mundo com vida eterna, Gênesis 2:17. Hoje morremos porque o pecado entrou no mundo, Romanos 5:12. Jesus vai tirar o pecado do mundo, João 1:29. Logo, sem pecado não haverá mais morte no mundo, ou seja, haverá vida eterna no mundo, isto é, aqui na terra. Afinal, tudo o que nós conhecemos tem um começo, um meio e um fim. Se você tirar o meio, você não terá o fim, apenas o início. Então digamos que a vida eterna seja o início, o pecado seja o meio, a morte seja o fim. Quando Jesus eliminar o meio, no caso o pecado, o que acontece com o fim, no caso a morte? Sobrará apenas o início, vida eterna na terra, conforme Deus projetou no começo.
Por isso que Salomão deixou bem claro que a terra permanece para sempre. Não acrescente ao texto palavras ali que ele não diz. Assim fica claro que o Senhor confunde salvação com vida no céu e ignora o que Jesus disse em João 3,5, que para reinar com Cristo no céu é preciso ser batizado em água e Espírito Santo. Interessante que o próprio versículo 13 diz que ninguém subiu até o momento ao céu. Quando as palavras de Jesus foram dirigidas a Nicodemos, ele mesmo falou: ninguém subiu ao céu. Respondendo agora à sua pergunta final, é bem simples. Será que ali o mar ele é literal ou simbólico? Sabemos que céu e terra, como expliquei no primeiro vídeo, eles representam governos e pessoas. Mas e este mar? Bem, veja a resposta da Bíblia em Isaías 57:20. Mas os maus são como o mar agitado que não se acalma, e suas águas trazem à tona algas e lama. Se você prestar atenção no contexto, verá que Satanás e todos os maus já foram lançados no lago de fogo e enxofre. Se você ver o versículo número 4, verá que lágrimas, morte, tristeza, choro, dor também não existe mais. São coisas essas que existem hoje na terra, causadas pelas pessoas más e Satanás, ou coisas que existem no céu? Se levarmos tudo de forma literal no livro de Apocalipse, cometeremos sérios erros de interpretação da Bíblia, assim como achar que esta terra será destruída também. Assim, a minha explicação, percebe-se que minha pergunta ela não foi respondida. Assim, eu vou refazer de modo diferente, acrescentando outro argumento também. Jesus disse que ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Jesus também disse que ninguém subiu ao céu no mesmo contexto, até aquele momento. Assim, como pode os servos do passado que não cumprem esse requisito já estarem no céu? E qual é a necessidade deles estarem no céu, visto que o objetivo de Deus era que os humanos vivessem aqui na terra, conforme já foi abordado nesta minha resposta? Por acaso Deus volta atrás com sua palavra? Isaías 55:11, para frisar essa última pergunta. Gostaria de, em primeiro lugar, aqui responder a sua segunda parte da sua pergunta, que é a seguinte. O Senhor perguntou qual é a necessidade de pessoas irem para o céu, sendo que o objetivo de Deus era que os humanos vivessem aqui nessa terra. Realmente, o nosso Deus, os planos do nosso Deus era com que o homem e a mulher vivessem felizes aqui nessa terra. Mas o nosso Deus ele também deu livre-arbítrio para o homem e para a mulher, e eles teriam que decidir entre obedecer a Deus e desobedecer a Deus. E o homem e a mulher eles decidiram desobedecer a Deus, e por isso entrou o pecado no mundo, e através do pecado entrou a morte. E todos nós agora estávamos em pecado e destituídos estávamos da glória de Deus. Mas o nosso Deus ele não foi pego de surpresa com esse ato do ser humano, com essa escolha. O nosso Deus ele já tinha o seu plano elaborado, a sua estratégia elaborada antes da fundação do mundo, conforme está escrito lá em Apocalipse capítulo 13, versículo 8, parte B, onde está dizendo lá que o Cordeiro ele foi morto desde a fundação do mundo. E é por isso que Jesus ele veio aqui na terra, morreu em meu lugar e em seu lugar para que nós pudéssemos ter o direito de salvação. Agora voltando aí à sua pergunta sobre qual é a necessidade de pessoas irem para o céu, gostaria de dizer que Deus ele prometeu aos seus servos que antes de começar a grande tribulação, grande tribulação é essa, que é aquela grande aflição, que nunca houve, nunca haverá, que nós vemos ali em Mateus 24, versículo 21. Deus ele prometeu que ele livraria a sua igreja da grande tribulação, dessa época, da grande tribulação, conforme ele prometeu à igreja de Filadélfia, que tipifica a igreja dos últimos tempos. E então ele disse lá em Apocalipse 3, versículo 10, para a igreja de Filadélfia: te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo. E lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, em versículo 9, Deus ele disse dessa forma, que ele não nos destinou para a ira, mas ele nos destinou para a salvação. E em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10, diz que Jesus ele nos livra da ira futura.
E em Jeremias capítulo 30, versículo 7, diz que Deus ele livrará Jacó, que é a nação de Israel, o seu povo, do grande dia, tempo de angústia. Lá em Daniel capítulo 12, versículo 1, parte B, fala que haverá um tempo de angústia, o qual nunca houve, mas que Deus ele livraria, olha só, Deus ele livraria o seu povo, todo aquele que achar o seu nome no livro. Então, através aí desses 5 versículos na Bíblia Sagrada, nós provamos aí que o Senhor livrará os seus escolhidos da grande tribulação, os arrebatando para o terceiro céu. Mas vocês, testemunhos de Jeová, ensinam que Jesus ele foi empossado como Rei Celestial de Deus no ano de 1914, ano aí que o próprio Jesus ele havia predito a sua presença como Rei Celestial. Ou seja, um ano aí que o próprio Jesus ele havia predito que ele voltaria, né, como Rei Celestial. E que de 1914 para cá, os tempos aí eles tiveram muitas mudanças, né? Foi marcado por vários eventos, né, mundiais, como guerras, fome, terremotos e epidemias. Isso aí nós vamos encontrar escrito no livro de vocês, cujo título do livro é O que a Bíblia Realmente Ensina, né? A edição de junho aí de 2015, e também na revista, cujo título é Escute a Deus e Viva para Sempre, na página 19 da edição de fevereiro de 2016, lá diz o seguinte, que nesse reino celestial aí, estará com Jesus lá no céu os 144 mil pessoas, né? Que elas serão tiradas dessa terra para elas morarem com Jesus lá no céu. Como vocês podem, uma pergunta, como vocês podem ensinar dessa forma, né? Que Jesus ele voltou em 1914 aí como Rei Celestial para buscar os 144 mil, né? Porque nós sabemos aí que esse número de pessoas aí é um número limitado, só 144 mil pessoas. O que é isso perante a população da Terra? E como vocês podem ensinar dessa forma que é um número limitado de pessoas, sendo que a Bíblia ela ensina em Mateus 24, versículo 36, versículo 42 ao versículo 44, lá diz que ninguém sabe o dia nem a hora, né, que Jesus ele há de voltar. E diz lá também que nós temos que vigiar, porque nós não sabemos a hora em que Jesus ele há de vir. E também nós vemos lá que está escrito que Jesus ele virá a hora que ninguém pensa. Então, como que vocês podem dizer que Jesus ele foi arrebatado em 1914, sendo que ninguém sabe o dia e a hora que Jesus Cristo ele há de vir? E nós temos que também perceber que lá em Mateus 24, versículo 11, está dizendo que nos últimos dias se levantaria muitos falsos profetas que enganariam até os próprios escolhidos. Então nós temos que ficar percebido acerca desses falsos ensinamentos para que nós não venhamos a pecar contra o nosso Deus. Outra coisa, vocês dizem que serão somente 144 mil pessoas que irão para o céu. Mas lá em Joel, capítulo 2, versículo 32, diz dessa forma: e há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele, está dizendo, que invocar o nome do Senhor será salvo. Em João capítulo 3, versículo 16, como eu já citei, lá está dizendo que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo aquele que crê será salvo. Em Apocalipse 19, versículo 1, versículo 6, 7 e 8, fala ali, nos mostra sobre uma grande multidão. E essa multidão ela estava ali participando das bodas do Cordeiro. E foram-lhes dados vestes resplandecentes e de linho fino. Agora lá em Apocalipse capítulo 7, versículo 9 ao 14, fala de uma outra multidão. Essa multidão aqui é uma multidão incontável, de todos os povos, tribos, línguas e nação. E eles estavam com vestes brancas e eles vieram de grande tribulação. Serão as pessoas que serão salvas na grande tribulação. Será uma multidão incontável, e não 144 mil selados, como vocês dizem. E para a informação de todos os ouvintes, os 144 mil selados que são comprados pelas primícias, são pessoas
né, das 12 tribos da nação de Israel, que serão escolhidas durante a grande tribulação. Serão 144 mil judeus das 12 tribos de Israel. Eles se converterão nessa feita e eles pregarão a palavra de Deus aqui durante a grande tribulação. Agora eu gostaria aí de responder a primeira parte aí da sua pergunta, o senhor publicador do reino, sobre João 3, versículo 5, onde diz lá que ninguém pode entrar no reino de Deus, senão, segundo vocês, né, se eles não forem batizados aí no Espírito Santo e batizados nas águas, que vocês dizem que são os requisitos que as pessoas precisam ter para poderem ser salvos, né, ir ao céu. Em primeiro lugar, eu já respondi a essa pergunta e eu também já refutei essa pergunta no bloco anterior. Mas gostaria de mencionar novamente, falar sobre, ensinar, explicar sobre isso, que o significado desse nascer da água e do Espírito aí é que uma pessoa, quando ela tem que crer de todo o coração que Jesus é o Salvador. É isso que significa isso. A pessoa tem que crer em Jesus Cristo, que Ele é o único Salvador de todo o coração dela. E também a pessoa ela morre para o mundo, morre para as práticas do pecado, e então ela começa a ser regenerada. Ela recebe o Espírito Santo, começa a ser regenerada e lavada pelo Espírito Santo. Nós vamos entender que é isso que quer dizer o nascer da água do Espírito quando nós lemos Tito, capítulo 3, versículo 5, onde lá está dizendo que nós seremos regenerados e lavados pelo Espírito Santo. Então está refutado mais uma vez sobre João 3, versículo 5. Agora eu gostaria de refutar João 3, versículo 13, onde lá está dizendo que ninguém subiu ao céu a não ser Jesus. Para nós entendermos aí esse texto aí de João 3, versículo 13, nós também temos que ler o versículo 12. Quando Jesus ele falou lá assim: se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crerão se vos falar das celestiais? Percebam aí. Então nós temos que perceber aí que Jesus ele quis dizer que ninguém subiu ao céu e voltou de lá para nos trazer mensagens celestiais, a não ser Ele mesmo, o próprio Jesus, né? Que Ele desceu do céu trazendo mensagens celestiais para a nossa vida. É essa que é a interpretação correta de João 3, versículo 13. Agora aí, quando o Senhor publicador do reino disse aí que Enoque e Elias não foram para o céu, não foram arrebatados, eu achei um absurdo. E eu até pensei que isso poderia ser uma piada, mas não é impossível um negócio desse, não tem cabimento, né? E o Senhor disse aí que Enoque ele não foi arrebatado só porque lá em Hebreus 11, versículo 13, quando está falando lá no geral, né, de todos os heróis da fé, que eles morreram na fé e sem eles terem recebido, alcançado as promessas, né? Nós vemos que isso é um absurdo, você querer desfazer do arrebatamento de Enoque só porque lá em Hebreus 11, versículo 13, quando está falando no geral dos heróis da fé, fala que eles morreram. Mas está falando no geral de todos eles ali. Só que o Senhor, publicador do reino, o Senhor esqueceu de observar o versículo 5 do mesmo capítulo, do capítulo 11 de Hebreus, onde lá está dizendo que Enoque ele foi transladado, né, para ele não ver a morte. Olha só, ele foi transladado para não ver a morte, está dizendo no versículo 5. E ele não foi achado. O Senhor também está desconsiderando o versículo aí 5, né? Além do Senhor estar desconsiderando o versículo 5 aí de Hebreus 11, o Senhor também está desconsiderando Gênesis capítulo 5, versículo 22 ao 24, onde está dizendo lá que Deus tomou Enoque para si. E o Senhor também disse que Elias ele não foi arrebatado porque Jeorão ele havia recebido uma carta de Elias quando Elias já havia sido arrebatado. Então, vocês ensinam que Elias ele simplesmente foi transferido de um lugar para o outro, como aconteceu com Felipe. Mas eu gostaria de explicar esse texto aqui
esse acontecido sobre a carta aí de Elias, dizendo da seguinte forma: que assim como os evangelhos eles não estão escritos, né, em ordem cronológica, pode ter acontecido o mesmo aqui no Antigo Testamento acerca desse assunto sobre a carta de Elias para Jeorão. Pode ter acontecido aqui que isso não está escrito em ordem cronológica. Outra coisa que a gente poderia supor, de uma forma mais correta do que a interpretação de vocês que estão negando o texto que diz que Elias ele foi arrebatado, nós poderíamos afirmar também que pode ser que Deus ele havia inspirado a Elias a escrever uma carta futuramente para Jeorão, e quem entregou essa carta para Jeorão foi Eliseu. Esta é sim uma forma correta. Agora, fazer igual vocês aí, duvidar sobre o arrebatamento de Elias, é pôr por terra toda a autoridade aí da palavra de Deus, né? Mas é bom lembrar que lá em Apocalipse 22, versículo 19, diz que se alguém tirar qualquer palavra dessa profecia, Deus tirará a sua parte da vida eterna. Então não arranque nada das Escrituras e nem acrescente nada, porque você poderá perder a sua vida eterna. E o Senhor também, publicador do reino, disse que a expulsão de Satanás só ocorreria nos tempos do fim, conforme está escrito em Apocalipse capítulo 12. Isso que para vocês, essa expulsão aí de Satanás, foi em 1914, né? Nós vamos ver aí no versículo 3 e no versículo 4 de Apocalipse 12, que se refere aí à expulsão de Satanás, quando ele levou consigo aí a terça parte dos anjos de Deus, que ficaram ao seu favor. E este evento aí, ele aconteceu na época da Terra Primitiva. Nós vamos ver isso, que aconteceu na época da Terra Primitiva, lendo Ezequiel capítulo 28, versículo 14, 16 e 17, onde Ezequiel faz uma referência ali não somente ao rei que ele está descrevendo, mas ele faz ali, fala do querubim ungido, do anjo protetor. Ele faz uma referência a Satanás que vivia na época da Terra Primitiva. Então nós vamos ver que Satanás ele vivia na época da Terra Primitiva. Voltando aí em Apocalipse capítulo 12, após esse evento aí do versículo 5, começa aí já a tratar de outros assuntos, de outros eventos, como o nascimento e a morte e a ressurreição de Jesus. Agora Satanás, como que Satanás ele foi expulso? Uma pergunta: como que Satanás ele foi expulso em 1914, sendo que há mais de 2000 anos atrás, Jesus ele disse que ele viu a Satanás cair do céu como um relâmpago, conforme está escrito em Lucas, capítulo 10, versículo 18. Fica mais essa pergunta aí para vocês pensarem sobre o assunto. Como que Satanás foi expulso em 1914, sendo que Jesus ele viu Satanás há mais de 2000 anos atrás, ele viu a Satanás cair do céu como um relâmpago. Isso não tem, no bate uma coisa com a outra, né? Então fica claro aí, né, que Satanás ele se rebelou, que assim que Satanás ele se rebelou contra Deus, ele foi expulso de imediato aqui para a terra. Porque, conforme eu já disse, né, que lá em Salmo 5, versículo 4, está dizendo que com Deus não habita o mal. Gostaria também de refutar Salmo 78, versículo 69 e Salmo 104, versículo 5, onde você diz lá que Deus ele criou a terra para sempre e que a terra ela nunca será destruída por causa desses salmos. Eu volto a repetir que a terra que não será destruída e a terra que ela durará para sempre será a nova terra. Por que será a nova terra? Porque lá em Hebreus capítulo 1, versículo 10 e 12, diz que a terra e os céus eles perecerão como roupas, envelhecerão, serão enrolados e serão mudados. Em Isaías 24, versículo 19 e 20, diz que a terra será quebrantada e se romperá. Ela será movida e removida, e cairá e nunca mais se levantará. Em Salmo 102, versículo 25 e 26, diz que a terra e os céus perecerão, envelhecerão como roupa, eles envelhecerão e como roupa eles serão mudados e ficarão mudados. Em Isaías 51, versículo 6, diz que os céus desaparecerão como fumaça
e a terra se envelhecerá como uma veste. E por último os versículos que eu já citei de 2 Pedro 3, versículo 7, versículo 10 e 12, que diz que os céus e a terra que agora existem se reservam para o fogo. Os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo em fogo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Esses versículos aí provam que a terra ela será destruída, o seu relevo será transformado. E o Senhor usou Isaías 57, versículo 20, para dizer que o mar de Apocalipse 21, versículo 1, são as pessoas más e sujas. Mas eu gostaria de explicar que Isaías ele fez uma analogia aí entre o ímpio e o mar. Ele fez uma analogia entre o ímpio e o mar bravo e sujo, né? Porque os ímpios têm uma vida agitada e suja pelo pecado, por isso que ele fez essa analogia. Mas o mar de Apocalipse 21, versículo 1, é um mar literal que nós ler. Nós vamos ler lá e perceber que é um mar literal. Porque assim como na nova terra ela não vai necessitar mais de sol e nem de lua, porque a glória de Deus a iluminará, conforme está dito lá em Apocalipse 21, versículo 23, a nova terra ela também não necessitará de mar, pois haverá somente o rio puro da água da vida, conforme está escrito em Apocalipse 22, e versículo 1. Agora eu gostaria de fazer a minha pergunta ao Senhor, publicador do reino. A minha última pergunta. Minha pergunta é a seguinte: se o paraíso vai ser nessa terra, por que o apóstolo Paulo disse que foi arrebatado ao terceiro céu e disse que foi ao paraíso? Conforme está escrito lá em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo do 2 ao 4. Fica aí a minha pergunta para o Senhor responder. Já no início do seu vídeo você diz: Jesus veio aqui na terra, morreu em meu lugar e em seu lugar para termos o direito de salvação. Ok, lembra da minha premissa do vídeo anterior? Tudo tem um começo, um meio e um fim. Você acha que esqueceu dela porque você nem mencionou em sua tentativa de resposta. O que você mencionou agora apenas reforça meu argumento, visto que o Senhor Jesus veio exatamente para acabar com o meio, ou seja, o pecado, para que não existisse mais o fim, ou seja, a morte. Logo sobra apenas o começo, ou seja, vida eterna aqui na terra. Ao citar vários textos sobre salvação, só mostra que você confunde salvação com o direito de ir para o céu. A Bíblia fala lá em Apocalipse que uma grande multidão que nenhum homem podia contar sairia com vida da grande tribulação. Essas pessoas não seriam os servos de Deus também? Eu concordo que antes da guerra do Armagedon, os escolhidos para a vida no céu já terão sido arrebatados. Porém, isso nada tem a ver com todas as pessoas irem para o céu e esta terra ser destruída. Não confunda as coisas. Novamente fica claro que você não estudou profundamente nossos ensinos e muito menos me parece conhecer o significado de parousia, ou seja, presença, e a vinda de Cristo, ou seja, sua manifestação como rei, que são duas coisas totalmente diferentes. Aproveitando, peço realmente para os ouvintes buscarem em nosso site oficial jw.org ou a biblioteca online, o hall.jw.org, os livros citados pelo Sr. Moisés. Ali vocês poderão ver o que as testemunhas de Jeová ensinam e comparar com o que ele falou, para tirar a prova real de que quem está falando a verdade e quem está atacando um espantalho, que nada tem a ver com o tema. Normalmente quem faz esse tipo de coisa são pessoas que não têm argumentos. Não somos nós que ensinamos que apenas 144 mil vão reinar com Cristo no céu. É a Bíblia que diz isso. Além do que, como já falei anteriormente, por que Deus levaria toda a humanidade para viver no céu, se a vontade dele era ter pessoas perfeitas aqui na terra? A palavra de Deus volta atrás? Esqueceu de ler Isaías 55:11? Só para esclarecer, as testemunhas de Jeová acreditam que em 1914, Jesus começa a reinar no céu, cumprindo assim a profecia de Salmo 110:2. Subjuga no meio dos teus inimigos. A volta de Cristo para trazer julgamento à humanidade cumprirá então Daniel 2:44, destruindo todos os reinos deste mundo e cumprindo também a oração modelo de Mateus 6:9-10, fazendo com que a vontade de Deus seja feita também
aqui nesta terra. Só uma coisa, Joel 2,32 fala que todo aquele que invocar o nome de Jeová será salvo, e não o nome do Senhor. Além de que a salvação mencionada nesse texto nada tem a ver com ida para o céu. Quando Deus salvou Noé e sua família, eles ficaram aqui na terra, não foi? Quando Deus livrou Ló de Sodoma e Gomorra, ele não enviou anjos aqui para a terra para os proteger? E não foi o próprio Cristo que disse que, assim como era nos dias de Noé, assim como era nos dias de Ló, da mesma forma será na presença do Filho do Homem? Ou seja, as pessoas, as atitudes e o exemplo de Jesus mostra claramente que por meio do reino de Deus, Jesus irá destruir os ímpios e preservar nesta terra os justos. Afinal, o que diz mesmo os Salmos 37, 10 e 11? Vamos ver? Apenas mais um pouco, e os maus deixarão de existir. Você olhará para onde estavam, e eles não estarão lá. Mas os mansos possuirão a terra, e terão grande alegria na abundância de paz. Quando o Senhor fala de Apocalipse e diz que nós falamos que somente 144 mil se salvarão, isso definitivamente prova que o Senhor não conhece nossas crenças, pois nós ensinamos que 144 mil irão para o céu reinar com Cristo, e a grande multidão será salva, será então serva também deste reino aqui na terra, e todos esses são salvos graças ao sacrifício de Jesus Cristo, conforme diz João 3,16. E será que os 144 mil são das 12 tribos de Israel? Novamente, isso mostra que o Senhor desconsidera o contexto bíblico. Abre lá a Bíblia em Apocalipse 5, 9 e 10, onde retrata os selados dizendo que eles foram comprados de toda tribo, língua, povo e nação. Aí, se você for em Apocalipse 14, do 1 ao 3, verá que eles foram comprados da humanidade e não de uma nação específica. E é engraçado que isso nem faz parte do tema. Veja que a pessoa, no caso, por favor, caros ouvintes, a pessoa ela está com um espantalho. E eu tenho que ficar aqui refutando algo que nem faz parte do tema do debate. Novamente, sobre João 3,5, você dá um significado que Jesus não disse e nem eu falei. Eu não disse que essa era o requisito para as pessoas serem salvas. Eu disse e só falei o que Cristo falou, que o requisito para reinar ou adentrar ao céu junto de Cristo é ser batizado em água e Espírito Santo. Quanto à sua explicação de João 3,13, ela simplesmente não refuta nada. Jesus fala a Nicodemos que nenhum homem subiu ao céu. Isto é uma afirmação. Ninguém foi ao céu. Jesus era o único que já havia estado lá e poderia afirmar que somente quem nasce da água e do Espírito poderia ir para o céu. Lembra o contexto? Jesus faz uma afirmação para enfatizar um requisito, para que Nicodemos entenda que ele não que Jesus ele não estava falando de nascer do ventre da mãe novamente, como Nicodemos ele havia falado lá, o contexto, e sim entrar no reino do céu. Isso deixa claro que até aquele momento ninguém havia subido ao céu, pois ninguém, exceto Jesus, até aquele momento havia cumprido o requisito de ser batizado por água e Espírito Santo. Isso é tão verdade que o apóstolo Pedro, em seu discurso em Atos 2,34, ele disse: pois Davi não subiu aos céus. Mas Davi não era um homem bom? Ele não merecia subir ao céu, como você falou, não obter a salvação? E agora? Quanto à sua explicação sobre Enoque, meu Senhor e meu Deus, você cita e dá ênfase no verso 5, onde diz que Enoque foi transladado para não ver a morte. Porém, o verso 13 fala que todos morreram com fé. Será que nós temos aqui uma contradição na Bíblia? Ou será que você está dando uma interpretação diferente? Não coloque em contradição a palavra de Deus. Quanto a Gênesis, aonde diz que Deus tomou Enoque para si, é lógico, Deus abreviou a vida de Enoque para que ele não fosse morto cruelmente pelos seus inimigos, por ter feito uma profecia de condenação àquele povo. Poxa, leia o contexto das coisas. Além do que, Deus toma a vida de todos os justos,
pois por meio de seu Filho, ele os ressuscitará no vindouro novo mundo, para que, conforme a continuação do verso 13 de Hebreus, eles pudessem ter a recompensa pela sua vida fiel a Deus. Agora, quanto a Elias, eu fiquei bem admirado com a sua resposta. Como que os evangelhos de Cristo não estão escritos em ordem cronológica? Tem certeza que o senhor lê a mesma Bíblia que eu leio? Todos os evangelhos batem um com o outro e completam um ao outro em toda a pregação e vida do Senhor Jesus Cristo. Você diz, pode ter sido que isso não pode ter sido em ordem cronológica. Isso é o que o senhor acha ou o que a Bíblia diz? Você também diz, outra coisa que a gente poderia supor. Bem, achismo acredito que não cola nem comigo e nem com os ouvintes do canal que, por favor, me desculpe. E como você bem mencionou, é bom lembrar que em Apocalipse 22:19 que realmente nós não podemos arrancar nada e nem tirar nada da Bíblia Sagrada. Aí eu me pergunto, por que então a sua religião retira o nome de Deus das Escrituras? E eu não falo nem da pronúncia Jeová, Javé, Jeová e por aí vai. Eu falo do tetragrama das Escrituras Sagradas. Tenho aqui Bíblias produzidas pela casa publicadora Assembleia de Deus, que o tetragrama não consta nas passagens, e simplesmente vocês adulteram o texto sagrado e substituíram por Senhor. Cuidado! Quando você aponta um dedo para mim, tem 4 apontando para o Senhor. Quanto ao Apocalipse 12, que você também tentou refutar e não foi bem sucedido, acho que foi porque o senhor não leu Apocalipse 1:1. Ali diz: revelação de Jesus Cristo, ao qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo os enviou e as notificou João, seu servo. Viu só? Brevemente deve acontecer. Futuro e não coisas do passado. Afinal de contas, o livro de Apocalipse ele é um livro profético, que fala coisas do futuro, e não um livro histórico, que contam coisas do passado. Quanto ao texto que você citou de Lucas 10:18, que Jesus diz, já posso ver, ou Satanás já havia sido caído do céu, ali Jesus está falando num sentido afirmativo, ou até mesmo num sentido profético da coisa. Quando Jesus disse que observou Satanás já caído, ele evidentemente destacou a certeza da queda de Satanás. Isso é similar a outras profecias bíblicas que falam sobre acontecimentos futuros usando termos do passado. Por exemplo, note a associação do passado com o futuro ao ler a respeito do Messias em Isaías 52:13 ao 53:12, que tanto o senhor como os ouvintes podem ler depois. É provável que Jesus estivesse também expressando uma confiança em que a expulsão de Satanás do céu ocorreria segundo o propósito de seu Deus e seu Pai Jeová. Jesus tinha também certeza de que no tempo devido de Deus, Satanás e seus demônios seriam lançados também no abismo e no futuro seriam então destruídos para sempre. O que não bate são as suas explicações. Quanto aos textos de Salmo, você infere novamente o que o texto não diz. Não acrescente o que a Bíblia não diz. Todos os textos mencionados por você mostram que a terra receberá um julgamento. Mas lembra dos exemplos mencionados na Bíblia de Noé e de Sodoma e Gomorra? Quem foi destruído? O céu e a terra ou as pessoas ímpias? Quanto à sua pergunta final, Paulo ele usou o termo revelações, o que indica que ele ficou sabendo de coisas que vão existir no futuro. Na Bíblia, a palavra céu, ela pode se referir ao céu literal, que nós podemos ver. Mas ela, às vezes, se refere também a governos humanos. E pode se referir também ao governo de Deus, como é o caso do reino de Deus. Às vezes, a Bíblia repete uma coisa 3 vezes, quando também quer dar ênfase. Então, por falar de um terceiro céu, Paulo, ele aparentemente estava querendo descrever uma forma de governo bem superior, no sentido de uma melhor qualidade. No caso, o reino governado pelo Senhor Jesus Cristo e pelos selados que estarão com ele no céu. Assim como o apóstolo Pedro ele escreveu, nós estamos aguardando novos céus ou um novo governo, referindo-se às promessas de Deus, conforme diz 2 Pedro 3,13. E o que é o paraíso mencionado por Paulo?
O paraíso, ele pode significar várias coisas dentro do contexto da Bíblia. Primeiro, pensando no lar que Deus criou para o homem, o paraíso pode se referir ao paraíso que vai existir na terra no futuro. Segundo, pode se referir ao ambiente especial de paz que Deus vai dar para o seu povo também no novo mundo. E terceiro, além disso, pode se referir às condições maravilhosas no céu, no caso, o paraíso de Deus, mencionado em Apocalipse 2:7, ou a condição ali espiritual, né? De Apocalipse 2:7. Então, o terceiro céu de 2 Coríntios 12:2, ele se refere ao reino governado por Jesus e pelos selados, e também é chamado por Pedro de novos céus, em 2 Pedro 3:13. Este céu é o terceiro porque ele é um tipo de governo único, é o melhor que existe. O paraíso para onde Paulo foi arrebatado na visão, então provavelmente refrisando e afirmando: primeiro, ao paraíso que vai existir na terra; segundo, ao paraíso espiritual que vai existir naquela mesma época, muito maior do que o paraíso espiritual que nós temos hoje; e terceiro, ao paraíso de Deus, no céu. Todos eles vão existir ao mesmo tempo no novo mundo. De acordo com tudo isso, o novo mundo será formado pelos novos céus, ou seja, um novo governo, e pela nova terra, ou seja, pessoas perfeitas e justas. Isso vai incluir tanto o governo do reino no céu, como a humanidade que serve a Jeová no paraíso, aqui na terra. Então eu encerro por aqui a minha participação no debate, visto que não vejo necessidade nenhuma de falar mais alguma coisa. Peço aos ouvintes que prestem atenção aos argumentos e que vocês, em particular, decidam em seu coração quem está com a verdade. Como você viu nesse debate, o respeito pelas pessoas envolvidas prevaleceu. Por isso, eu também peço que em seus comentários vocês façam o mesmo. Também deixa o seu like aí, compartilha para que outras pessoas também possam ver esta palestra bíblica. Desde já eu também agradeço a participação do Sr. Moisés por ter feito esse debate conosco, e desejo a vocês que continuem acompanhando aqui o nosso canal. Um forte abraço a todos, o publicador do reino do Brasil para o mundo. Você perguntou aí, né, se Davi ele não subiu ao céu. Porque quando nós lemos aqui em Atos, capítulo de número 2 e versículo de número 34, diz assim: porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Então, por causa dessa expressão aqui, nesse versículo, que diz assim, né, porque Davi não subiu aos céus, os mortalistas, eles entendem que a alma de Davi, assim, quando ele faleceu, a alma dele não veio estar com Deus. Por quê? Porque eles não creem na imortalidade da alma. Eles não creem que a alma sobrevive à morte do corpo. Mas o que acontece nesse texto aqui? Pedro, ele não está aqui falando da alma de Davi, mas o apóstolo Pedro, ele está falando do corpo de Davi. Para nós compreendermos que o apóstolo Pedro ele está se referindo ao corpo de Davi e não à alma de Davi, basta somente nós lermos o versículo de número 29, conforme eu vou ler aqui nesse vídeo. Basta ler somente o versículo de número 29, que nós vamos ver que o corpo de Davi ele está no sepulcro até o dia de hoje. Agora, o que acontece? Para nós podermos entender melhor também, vamos comparar o que ocorreu com Jesus com o que ocorreu também com Davi. Nós sabemos que Jesus Cristo ele ressuscitou com um corpo glorioso. E quando ele ressuscitou com um corpo glorioso, Jesus ele disse para Maria que ainda ele não havia subido para o seu Pai. Está lá em João, capítulo de número 20, versículo de número 17 ao 46. Mas por que ele disse isso? Que ele não havia ainda subido para o seu Pai? Ele estava querendo dizer que ele ainda não havia subido com o corpo glorificado. E como que nós podemos compreender isso e saber que realmente é isso? Basta nós lermos Lucas capítulo de número 23, versículo 43, e nós vamos ver que no mesmo dia que Jesus ele morreu, o seu espírito foi estar com o Pai. Porque note que Jesus ele disse assim: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Então, assim como aconteceu com Jesus, ele ainda não havia subido para o Pai com o corpo glorificado, esse texto aqui quer dizer
que Davi ele não subiu ainda para o céu com o seu corpo, porque ele não está com o seu corpo ainda glorificado, ele ainda não ressuscitou. Então vamos ler aqui o versículo de número 29, né, o contexto, para nós podermos perceber que realmente está se tratando do corpo de Davi e não da alma de Davi. Diz assim o versículo de número 29 de Atos, capítulo de número 2. Varões, irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Então note, aqui o apóstolo Pedro, ele está falando do corpo de Davi e não da alma de Davi. O apóstolo Pedro lhe disse então que Davi ele não subiu ao céu porque ele ainda não ressuscitou, ele não está ainda com o corpo glorificado, por isso ele ainda não subiu ao céu com o seu corpo, mas a alma de Davi, assim que ele veio a falecer, com certeza Davi ele está no céu porque ele é um homem segundo o coração de Deus. E as minhas considerações finais agora, eu gostaria de agradecer ao Publicador do Reino, né, pelo convite aí de participar no seu canal dessa palestra e desse debate, e dizer aos ouvintes, né, que vocês analisem aí bem os argumentos que foram ditos aqui nesse debate, e só vocês poderão decidir quem está com a verdade. E eu gostaria de lembrar vocês aí que Jesus ele disse em Mateus 22, versículo 29, errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Em Oséias capítulo 4, versículo 6 está dizendo que o povo ele foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. E em João capítulo 8, versículo 32 está dizendo, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Deus os abençoe, fiquem todos com Deus, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.